Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui segunda-feira, 6 horas, e eu acho que eu nunca vou me acostumar a falar que 6 horas da noite, porque tá um sol lá fora, céu azul, um dia bonito ainda, e tecnicamente é boa noite já. Mas a gente vai quebrar a regra. Boa tarde a todos vocês, pelo menos por mais alguns minutos enquanto o sol reina ali fora. Boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nossa sobre fundos imobiliários. E hoje eu trago para vocês 10 dicas de como melhorar os seus investimentos em fundos imobiliários, como escolher fundos melhores, como investir melhor. Trago 10 dicas que muitas são não óbvias, algumas talvez vocês conheçam, porém eu dei uma modificada nessas dicas, porque eu acho importante vocês enxergarem uma visão bem diferente quando eu citá-las. Mas antes da gente chegar lá, todo mundo que está chegando agora já, Sérgio, Cleiderson, boa tarde a todos. E também, boa tarde de noite, o Sérgio falando. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem já compartilhar a live para o pessoal que não chegou aqui, para a gente ter mais gente quando a gente começar de fato a falar das nossas dicas. Enquanto isso, eu queria só rapidamente lembrar a todos vocês que estamos em Black Friday. Quem quiser assinar as assinaturas da Suno, ter acesso às nossas carteiras recomendadas, a gente está dando 1 ano de graça na assinatura Suno Premium, na Internacional e na Small Caps. Lembrando que a Suno Premium é a mais popular, é a mais vendida. Tem acesso a todos os conteúdos de fundos imobiliários, tem de ações, tem também relatórios de renda fixa, macroeconomia e vários outros conteúdos. Então é perfeita para ajudar você a investir como investidor completo. Mas se você quiser realmente completo, a gente tem a Suno Black, que está com 15% de desconto e 3 meses gratuitos. Você assina 12 e ganha mais 3 meses. Essa sim é a nossa assinatura mais completa. Ela tem todas as carteiras, tem vários cursos, quase todos os cursos que a gente tem disponível e mais vários outros conteúdos. Todos os links estão aqui na descrição e também no chat. Então vamos lá. Temos 10 dicas para a gente investir melhor em fundos imobiliários. E eu não vou ficar falando, não invista só olhando dividend yield, compre fundo multi. Não, não é isso. Óbvio que essas dicas, né, esses conselhos são excelentes. Você precisa segui-los. Então, de fato, não olhe só o dividend yield, não olhe, olhe fundos multi, né, multi-ativo, multi-inquilino, potencialmente até multi-regional. Olhe esses fundos, mas não são essas as dicas que eu trago para vocês, porém saiba delas. Mas vamos lá. Então, começar para as nossas. E o tamanho importa. Essa daqui, ela entra um pouco no que eu falei, né? Olhe fundos multi-ativos, multi-inquilinos, dependendo do tipo também de ativo, multi-regional. Mas, que nem eu mencionei agora há pouco, eu dei uma modificada nessas dicas, porque o tamanho importa. O tamanho, ele não importa apenas para a diversificação, apenas para eu poder ter vários imóveis e vários inquilinos. O tamanho de um fundo traz outros benefícios ou malefícios. Então, o fundo grande, ele já tem normalmente, né, sempre tem uma exceção ou outra, mas normalmente é um fundo líquido, é um fundo que você consegue negociá-lo facilmente. E quando você pensa em liquidez, muitas vezes você vai olhar lá no Status Invest, por exemplo, você vai ver, putz, esse fundo aqui ele negocia 100 mil reais por dia, na média. Isso aqui é uma liquidez mais do que suficiente para mim. Principalmente se você investe ali seus R$ 1.000 por mês. O que é R$ 1.000 por mês perto de 100 mil por dia? Então, uma liquidez muito tranquila, posso investir, não tem problema nenhum. Porém, você tem que lembrar de duas principais coisas. A primeira, não é só você que está investindo. Então, você não é o único investidor que vai consumir dentro daquela disponibilidade de 100 mil por mês. 100 mil por dia. Você não é o único. E tem, até mais importante, que seria o segundo ponto, investidores, profissionais, institucionais, fundos de investimento, vários tipos de fundos. Você acha que eles investem R$ 1.000 por mês? Você acha que eles investem R$ 10.000 por mês? Não, eles investem milhões por mês. Então, um fundo que só tem 100 mil por dia, na média, é uma liquidez baixíssima, praticamente ilíquido para grandes investidores. E como esses grandes investidores estão junto com você nos investimentos, então, obviamente, a liquidez deles é importante também. Por isso que um fundo com baixa liquidez não vai ter, na maioria dos casos, enormes investidores. Talvez tenha um ou dois que dominam aquele fundo. Então, aí é um outro ponto ruim. Quer dizer, potencialmente ruim em um fundo pequeno, porque ele pode ser
controlado por outro fundo imobiliário ou outro tipo de fundo. Então, aí é um outro ponto da liquidez também. Então, um fundo grande geralmente não tem esse problema. Geralmente é pulverizado, ou seja, tem vários investidores, né? Ninguém domina aquele fundo. Tem uma liquidez muito alta, suficiente para você que investe seus 100, 200, 300 mil reais por mês, mas também tem uma liquidez suficiente para grandes fundos que investem milhões e milhões por mês. Isso é muito importante. Mas tamanho é só liquidez? Não necessariamente. Tamanho também pode ser oportunidade. Quando você tem um fundo de 2 imóveis, por exemplo, vai ser muito difícil esse fundo conseguir aproveitar oportunidades, vender um dos imóveis, girar a carteira, trabalhar desenvolvimento de imóvel, porque tudo isso vai mexer muito com o portfólio. O impacto vai ser muito grande se der algo errado, vai ser muito pior do que seria. Então, se um desenvolvimento sai errado, muito pior em um fundo pequeno. Se ele vende um imóvel, ele basicamente vendeu quase o portfólio inteiro, seria muito pequeno. Então, um fundo grande, ele consegue fazer esses giros de imóvel, vende imóvel, compra imóvel, desenvolve imóvel, revende imóvel, faz várias coisas com muito mais tranquilidade e menos risco, porque ele tem um grande porte, ele tem um grande tamanho. Então, uma dica para você investir melhor em fundo imobiliário e também conseguir escolher os melhores fundos imobiliários para você é tamanho importa. Lembre-se disso. E eu não coloquei naquele formato de não compre fundos pequenos ou compre apenas fundos grandes, porque o importante dessa mensagem é você entender que o tamanho importa. Se você olhar, avaliar, entender que um fundo pequeno faz sentido na sua carteira, maravilha, é a sua estratégia, está tranquilo. Tem fundos pequenos que são bons de fato, mas lembre-se que o tamanho importa. Fundos pequenos não conseguirão fazer algumas coisas que os fundos grandes conseguirão e vice-versa. Por que vice-versa? Pense em um fundo, um FOF, por exemplo, ou um fundo de papel. Esses menores têm uma dinâmica muito maior, né, uma agilidade muito maior para fazer giro de carteira, enquanto o grande tem mais dificuldade. Então, o tamanho grande pode ter alguns probleminhas também, mas no geral ele tem mais benefícios do que malefícios. Passando para o segundo, o investimento é na bolsa, mas os ativos são imobiliários. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é para você, meu amigo, minha amiga, que fica olhando a bolsa e vê aquele númerozinho subindo e descendo, entra em desespero quando ele cai, comemora quando ele sobe e tudo para você se resume àquele número. Você tem que lembrar que, apesar de você estar investindo na bolsa de valores, apesar de aquele número ditar realmente se você vai ter lucro ou prejuízo em uma venda de cotas, por exemplo, aquilo não é realmente o valor do ativo. É o preço, mas não o valor. O valor está no ativo imobiliário. Então, o preço está na bolsa. O valor, de fato, está no portfólio. Então, quando você investe em fundos de tijolo, principalmente, você precisa ter muito bem enraizado na sua cabeça que você está investindo em tijolo. Então, o valor está ali no tijolo. O valor está no aluguel. O valor está na renda. O valor está ali, não na bolsa. Muitas vezes, em cenários atípicos, voláteis, por exemplo, um que a gente está vivendo agora, por tanto ruído político e outras coisas do tipo, o mercado começa a ficar mais volátil. Então as coisas começam a subir mais, descer mais, e sobe de rápido e desce rápido também. Isso tudo está mexendo o preço. Como é que está o imóvel lá? O imóvel está bom ainda? Está bacana? Tem ótimas perspectivas futuras? Se sim, então o preço ali na bolsa não deveria desvalorizar, porque o portfólio continua excelente. Então, às vezes, essas duas coisas acabam ficando um pouco desconectadas. E quando elas se desconectam, quem é a pessoa que não presta muita atenção, não acompanha, não entende o que está acontecendo, ela é a que acaba vendendo com prejuízo. Ela é a que acaba entregando o patrimônio dela para outra pessoa. E essa outra pessoa, que é a pessoa que está por dentro, acompanha, entende a estratégia, entende o objetivo e o valor do portfólio, ela é a que compra em momentos adversos. Pelo menos adversos na bolsa, mas com a qualidade mantida no portfólio. Então, aqui é sempre importante a gente lembrar, antes da gente vender alguma coisa, porque acha que está algum problema, ou se desesperar com oscilações, é lembrar, beleza, isso aqui é o que está acontecendo na bolsa. Mas, lá no fundo, lá no portfólio, lá no imóvel, como é que estão as coisas lá? A minha renda vai aumentar? A renda vai melhorar? O fundo está bom? O fundo está construindo? O fundo está comprando? O fundo está crescendo? Se as respostas desse lado forem todas ou a maioria muito positiva, então, se estiver caindo na bolsa, é uma oportunidade maravilhosa de eu comprar um fundo excelente por um preço mais barato. Isso só enxerga quem é a pessoa que acompanha, que estuda, etc, etc. Então é importante você lembrar que apesar de você investir na bolsa, você está investindo em ativos imobiliários.
E se você falar, putz, mas existem os fundos de papel que são crédito, não são tijolos, tranquilo. Mas você tem que entender que na outra ponta lá mesmo tem um ativo imobiliário. Você está na ponta do crédito. Então você está emprestando dinheiro para alguém. Esse alguém está construindo um imóvel. Esse alguém está fazendo alguma coisa no mercado imobiliário que pegou empréstimo de você para fazer. Então, mesmo quando a gente fala de crédito, de dívida, na ponta final ainda tem alguma construção, algum empreendimento imobiliário. É importante também lembrar disso. 3. Aqui eu vou pegar muita gente. Ousadia pode custar caro. Fundo imobiliário é um ativo de renda, é um ativo de longo prazo, é um ativo que você investe, acumula cotas, acumula patrimônio e multiplica patrimônio. Então, com a sua constância, disciplina, todo mês colocando dinheiro, reinvestindo dinheiro, você vai construindo o seu patrimônio junto com uma renda passiva mensal. Você vai cada vez mais construindo e crescendo, construindo e crescendo. Mas sempre existe aquela pessoa que quer um atalho, quer encurtar essa jornada. Ou às vezes é uma pessoa que veio do mercado de ações ou veio do mercado mais dinâmico em termos de negociações e quer fazer isso em fundos imobiliários. Quer comprar cotas mais baratas e vender mais caras. Ou quer comprar aquele fundo que está nascendo agora porque acha que vai valer mais. Ou vai comprar aquele fundo pequenininho que parece muito descontado para depois vender com grande lucro. Quem nunca pensou em coisas desse tipo? Um ou mais dessas coisas que eu citei. Só que a gente tem que lembrar uma característica importante aqui. Fundo imobiliário é obrigado, por lei, a distribuir no mínimo 95% do lucro caixa dele no semestre. Então, basicamente, tudo que ele ganha de lucro, os aluguéis, o lucro de venda, tudo isso é do cotista, não é do fundo. Então, o fundo recebe, desconta o que ele tem que descontar e entrega para o cotista. Se ele entrega praticamente tudo que ele ganha, ele lucra para o cotista, como é que ele cresce? Ele não cresce, ou praticamente não cresce. Se ele quase não cresce, então não tem como um fundo conseguir reinvestir em si mesmo, crescer, valorizar, multiplicar o seu valor como as ações fazem. Então, nas ações, por exemplo, faz muito sentido você que quer investir numa empresa que tem um potencial de valorização, um potencial de crescimento, faz todo sentido. Agora, quando você pensa nisso em fundo imobiliário, pensando mais em curto prazo, ou pensando em valorizações astronômicas, na casa dos 1000%, por exemplo, o fundo imobiliário não faz isso. Ele, da mesma forma que ele não faz para cima, ele também não vai fazer para baixo. Então, se uma ação tem potencial de falir, zerar, perder tudo, o fundo imobiliário também não tem esse potencial. Então, digamos que a ação pode subir até aqui e pode cair até aqui. O fundo imobiliário, ele é um pouquinho mais fechado. Então, ele pode subir menos, mas ele também cai menos. Então, é basicamente assim que a gente pensa. Então, você tentando ousar demais com os fundos imobiliários, que são ativos geradores de renda mensal, passiva, que entregam praticamente todo o lucro para o cotista, você está ousando no lugar errado. Isso faz com que, quando haja alguma perda, algum problema, algum prejuízo, alguma desvalorização em cotas de fundos imobiliários, dependendo do tipo do fundo, lembrando para a nossa dica número 1, que o tamanho importa, e também dependendo do tipo de problema, pode ser muito mais difícil você recuperar. Então, se você perdeu dinheiro, e eu disse para você que ganhar, né, na valorização já é um pouco mais difícil, então se você perdeu e deu um passo para trás, para você tentar chegar naquele lucro, você tem que dar 2 passos para frente, então você está se complicando, está ficando mais difícil e uma ousadia pode custar mais caro. Resumindo, o risco e retorno dessas estratégias mirabolantes, na maioria dos casos, não compensa. Você tem muito mais risco, no tanto que você iria lucrar com esse tipo de coisa. Então, se você quer especular, se você quer fazer trade, se você quer fazer esse tipo de coisa, na verdade, no geral, eu já não gosto muito de trade em qualquer mercado. Mas em fundo imobiliário é pior ainda, não é o local adequado para isso. Mas, por isso que eu coloquei, ousadia pode sair caro. Fundo imobiliário é um lugar para você focar em qualidade, geração de renda, sustentabilidade de renda, renda passiva mensal ao longo de muitos anos, acúmulo de cotas. Isso tudo faz sentido. Agora, colocar trade, especulação em fundo imobiliário não é o lugar ideal. Porém, o gestor, no portfólio dele, com os ativos que ele trabalha, ele pode ter algum tipo de liberdade nesse sentido e faz mais sentido você terceirizar essas arbitragens e giros para o gestor. Mas eu vou elaborar mais para frente também. E junto com isso, eu mencionei que ousar em fundo imobiliário é você arriscar muito para ganhar pouco, proporcionalmente falando. Aí vem a nossa dica número 4.
onde perder dinheiro é perder tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você for lá, fizer uma simulação de quanto tempo você vai demorar para atingir o seu primeiro R$ 1.000.000, vai dar lá não sei quantos anos, 5 anos, vamos supor. Beleza, então você entendeu que no formato aqui que você está pensando de quanto que você vai aportar, quanto que vai render, vai demorar 5 anos. 5 anos ganhando dinheiro. 5 anos rentabilizando. 5 anos lucrando. Se você perde dinheiro no meio desse caminho, você acha que ainda vai demorar 5 anos? Provavelmente não. Então a sua jornada que demoraria 5 anos, com você se arriscando demais, com você colocando seu dinheiro em fundos que não são tão sustentáveis e vão fazer você perder dinheiro, você pode transformar o seu primeiro milhão, que demoraria em 5 anos, pode ser o seu primeiro milhão em 7 anos, primeiro milhão em 10 anos. E quanto mais você perde dinheiro, mais passo para trás você está andando. Então, se você perde dinheiro, vai demorar mais ainda para você chegar lá na frente. Então, a pessoa que foca em qualidade, foca em sustentabilidade, foca em não perder dinheiro, mesmo que ela não ganhe aquele 1% ao mês, mas ganhe um pouquinho menos, mas com uma sustentabilidade muito maior, uma confiança de que continuará ganhando esse valor ao longo dos anos, ela vai chegar mais rápido no milhão do que a pessoa que pode ter uma rentabilidade maior, mas ao longo da jornada tem alguns prejuízos, algumas perdas de dinheiro. Então não adianta você ficar ganhando bastante para perder bastante também, ou ganhar pouco para perder muito, quando a gente tem essas foras na desproporção entre risco e retorno. Então, o que você precisa fazer? Não perder dinheiro. Quando você perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai adiar os seus objetivos, que não é o que você quer. Então, se você ia virar milionário em 5 anos, por exemplo, você vai virar em 10, por exemplo. Então, não perca dinheiro. Pense muito bem na relação de risco e retorno. Lembra sempre disso, risco e retorno. O risco que eu corro em tal investimento compensa o retorno que eu vou ter ali? Se for para eu ganhar muito pouco, correndo muito risco, esse investimento não presta. Se for para eu correr pouco risco e ter a chance de ganhar bastante, esse investimento presta. Então você precisa prestar muita atenção no risco e no retorno. Não arrisque demais para ganhar muito pouco. Isso não faz sentido. E aí você vai demorar muito para chegar no teu objetivo. Dica número 5. Entenda seu investimento ou você será levado pelo mercado. Em que sentido? Se você não sabe por que você investiu, se você não consegue explicar para alguém o motivo de você ter investido em tal fundo, o que ele faz, por que você investiu ali, então você não entendeu o seu investimento. Então, se eu te perguntar por que você investiu neste fundo aqui, você teria que me responder: olha, eu investi porque eu gosto desse setor, a perspectiva dele é bacana, os contratos são importantes ali, os inquilinos são bastante fortes, o crédito bom, a estratégia ali tem uma perspectiva de aumento de rendimento, etc, 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 etc. Se você consegue me explicar isso, maravilha. Você fez seu dever de casa, você está sabendo aonde você está investindo. Agora, se eu te perguntar e você me responder: ah, não, é que esse fundo aqui, ele é legal, né? Tipo, o imóvel dele é bonito e eu gostei, eu acho que eu estou investindo nele ali. Ou, ah, não, eu estou investindo nele porque, putz, falaram ali, meu colega começou a investir semana passada, ele falou que esse fundo era bacana, eu comprei. Você não me explicou, você não me, por que você investiu ali? O que é aquele fundo? Você não sabe explicar. Então, algo está errado ali. E qual que é o grande problema? O grande problema é que o mercado está sempre mudando. O mercado está sempre oscilando. Às vezes é para cima, às vezes é para baixo. Quando as coisas mudam, quando sai algum fato relevante, quando sai alguma notícia, se você não entende o seu fundo, você não saberá como os fatos que vão acontecendo influenciam o seu fundo. Eu usei alguns exemplos agora há pouco sobre a cotação. Então, se você investe em um fundo que você não entende muito bem e a cotação dele começa a cair, você vai se desesperar. E você vai se desesperar principalmente porque você não tem a menor ideia do porquê que ele está caindo. Você não faz ideia do porquê que o ativo está desvalorizando. E, obviamente, e naturalmente, você vai achar que é porque tem algum grande problema ali acontecendo. Você vai vender suas cotas, você vai perder dinheiro. E muitas vezes isso não é o caso. Muitas vezes pode ser alguma influência do mercado natural. Por exemplo, subiu os juros, os fundos imobiliários caem. Caiu a inflação, fundo de papel paga menos. Esse tipo de coisa são oscilações normais, é o curso da vida dos investimentos. Nenhum dos dois indica um problema no fundo imobiliário.
Mas, se você não sabe o que é o seu fundo imobiliário, se você não sabe o porquê que você investiu, se você não sabe o que ele faz, como é que você vai chegar nesse raciocínio que eu acabei de falar? Você não vai saber. Você pode acabar vendendo e sendo levado pelo mercado e pela maioria das pessoas, porque é a maioria das pessoas que não sabem o que aconteceu e só vendeu e começou a cair. Então, quando você entende, você primeiro não participa desse movimento coletivo de queimar dinheiro, mas, segundo, você consegue identificar esses momentos pontuais que a galera está jogando dinheiro para o ar, entregando patrimônio para outra pessoa muito mais barato, você vai lá e compra. Então, quando você entende o seu fundo, você entende que ele é bom, que ele está indo muito bem, que ele está fazendo excelentes ganhos de capital, que ele está entregando uma ótima renda, está tudo muito bom, não tem nada mostrando que vai dar problema, mas por algum motivo o mercado começou a desvalorizar aquilo. E você vê, bom, está tudo ótimo com o meu fundo. O mercado está desvalorizando. A economia, aparentemente, não vai causar nenhum problema para o meu fundo. Estou diante de uma oportunidade de comprar mais barato, melhorar meu retorno. Isso só entende quem acompanha, quem entende o fundo, quem entende o porquê está investindo. Se você não entende, você simplesmente vai ser levado pelo mercado. Se cair, você vai cair junto, você vai vender junto. Se estiver subindo muito, ficando caro demais, a galera vai começar a comprar, né? Na verdade já vai estar comprando, achando que é a melhor oportunidade, que não quer ficar de fora, você vai comprar junto e você vai entrar naquele ciclo que não é o que queremos entrar, que é comprar sempre que está lá em cima e vender sempre que está lá embaixo. Isso é você ser levado pelo mercado, você vai perder dinheiro com isso. Quando você entende, quando você acompanha, etc, etc, você faz o oposto. Então, quando está tudo caindo, você entende que é um momento de compra. Quando está tudo subindo, você entende que você precisa ser muito mais seletivo. Às vezes, não comprar. Por quê? Porque você entende que o mercado está comprando afobadamente e não deveria. Ou ao contrário também. Então, é importante você entender o seu investimento para você tomar decisões racionais e não emocionais. 6. Dica 6. Caro e barato são relativos. E são. Por quê? Porque dependendo de cada pessoa, cada estratégia, cada momento, cada análise, como você olha, o valor vai ser diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que olha muito no curto prazo, putz, estou olhando apenas hoje, este fundo paga 50 centavos hoje apenas e ele está R$ 100, então ele me dá um retorno de 0,5% ao mês. O fundo está caro, porque ele está me entregando um rendimento baixo. Bom, por essa análise não completa, né, incompleta e muito travada aqui, realmente estaria muito caro. Mas quando você entende um pouco mais o fundo, você enxerga que o fundo ele não é algo, uma fotografia, ele não é algo estático, ele é algo que evolui, mexe, aumenta, diminui. Então, se você entende, você olha que esse é o portfólio dele hoje, mas você entende que ele tem um caminho de melhoras, de melhorias, onde ele vai aumentar a renda, talvez. Então, você está olhando um pouco mais no futuro, perspectivas, você entende que você tem a capacidade de comprar hoje, por esse valor, uma renda que deve acontecer mais para frente, então ele pode estar barato, porque é uma oportunidade de você entrar antes dele confirmar o aumento e as pessoas comprarem depois que estiver confirmado. Então, o caro barato é um pouco relativo. Você precisa entender quais são as suas métricas, o que você busca, o quanto que você quer tomar de risco ou não, qual que é a sua margem de segurança. Então, jamais olhe para as coisas e simplesmente fale, está caro ou está barato. Você precisa ir um pouco mais a fundo, entender o porquê que algo não estaria no preço que você busca ou não está pagando o que você busca. Você precisa entender um pouco mais dos indicadores para você chegar numa conclusão. Compro ou não compro? E às vezes você tem que se anteceder um pouquinho. E anteceder um pouquinho é muitas vezes o cenário que o povo fala que está caro porque está pagando pouco, por exemplo. Tá, mas você está se antecedendo. O mercado, a partir do momento que a coisa acontece, se materializa, por exemplo, o fundo saiu de 60 centavos, foi para 70, materializou, aconteceu, já é verdade. O mercado já sai comprando, o mercado não perde tempo. Só que você, pessoa muito bem fundamentada, pessoa que está aqui na live comigo estudando, você pode se anteceder um pouco. Estudou, entendeu que o fundo ele vai aumentar o rendimento, vai ter um reajuste no contrato, vai ter um novo inquilino que vai entrar, vai ter alguma coisa que vai acontecer que vai aumentar a renda. Por que eu não vou comprar hoje, que está mais barato, e esperar comprar amanhã, onde ele vai mostrar renda maior, o mercado vai valorizar e eu vou comprar mais caro? Eu fico nesse ciclo de comprar caro toda hora porque eu quero sempre esperar tudo acontecer para daí depois eu comprar. Em vez de eu entender que as coisas vão evoluindo, crescendo, mudando, eu posso comprar um pouco antes, que é mais barato. Então, o caro e barato aqui é meio relativo. Nunca olhe apenas o dia de hoje. Fundo de papel, posso usar isso aqui. Fundo de papel.
Tá caro ou tá barato hoje? Me fala no chat o que vocês acham, assim, genericamente falando. Fundo de papel, tá caro ou está barato hoje em dia para comprar? Se eu quiser abrir, aqui já fechou, mas se eu quiser abrir na quarta-feira, abrir a bolsa e comprar, tá caro ou tá barato? O que vocês acham? Na minha opinião, eu vou dar um gole aqui. Enquanto vocês respondem no chat, eu vou dar um gole d'água. Bom, basicamente, na minha opinião, existem muitos fundos de papel baratos. Por quê? Mas eles não estão pagando 60 centavos, 70 centavos, alguns estão pagando 40 centavos. Ó, o pessoal está falando aqui, barato, 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 barato. Então, assim, se olhar assim, 40 centavos, 50 centavos, fundo de papel está pagando muito pouco. Beleza, de fato estão pagando muito pouco hoje. Então, se a gente olhar hoje, você vai olhar os fundos que pagam 0,4% no mês, 0,5% no mês, tá caro. Nossa, se você quiser olhar só o hoje, como se fosse algo perpétuo, beleza, realmente tá caro. Mas, se você olhar uma gama maior, num período maior, você vai entender que é algo pontual. Eles vão elevar os rendimentos deles mais para frente e, quando isso acontecer, o mercado vai sair comprando, vai valorizar aquilo. E se você não comprou antes, você vai pagar um pouco mais caro mais para frente. Então, hoje, tendo um cenário onde a gente entende que vai ter um aumento nos rendimentos, porque a inflação já deu sinal que vai aumentar, então a gente entende que podemos comprar mais barato hoje por um fundo que vai aumentar sua renda, potencialmente aumentar a cotação mais para frente. Se eu esperar para fazer isso depois de ter um cenário confirmado, ele pagou agora R$ 1, é fato, pagou. Eu te garanto que lá vai estar mais caro do que agora. Então lá está caro, aqui está barato. Então depende um pouco como você olha. E sim, quem falou barato aí no chat, eu concordo com vocês. Genericamente falando. Dica número 7. Temos aqui então: o mercado muda a todo instante e você deve mudar junto. Isso aqui entra bastante no que eu acabei de falar. O mercado está em constante mudança, evolução, transformação, ciclos de mercado. Você não pode determinar, por exemplo, eu só vou investir, eu quero para todos os meus fundos imobiliários 12% ao ano. É o rendimento que eu quero. Não vai ter isso. Vai ter momento, então, da vida do fundo imobiliário que você não vai investir nele. Porque depende muito do mercado. Se a taxa de juros cai, então a gente vai ter uma referência diferente do que a taxa de juros lá nos 14% praticamente. A taxa de juros, a taxa de inflação, essas taxas todas, elas são balizadores do nosso retorno. Então a gente não vai querer investir, ou na verdade você não vai querer investir abaixo desse número que você falou, mas vai ter momento que será. Porque a economia mudou. Quando a gente estava ali em Selic, deixa eu ver, 2019, não lembro mais ou menos, estava aqui, 5% Selic, mais ou menos. 2019, quando a gente estava com a Selic no patamar que estava, os fundos pagavam seus 6% ao ano, algumas coisinhas assim, um pouquinho mais, talvez 7% ao ano. Era o rendimento de 2019. Estava caro? Olhando para trás, estava caro, realmente. Mas assim, era aquele rendimento, era o padrão daquele momento. Se você não quisesse comprar, você não investia. Então o mercado muda. Depois a gente teve a pandemia, as coisas mudaram, o Selic subiu, explodiu, juros futuros explodiu, inflação explodiu, tudo mudou. Putz, o cenário mudou, preciso mudar aqui minha análise também. Eu não posso analisar os fundos hoje da mesma forma que eu analisava em 2019. Então eu tenho que mudar um pouquinho meus parâmetros. O que é agora um rendimento mínimo atrativo? É 10%? É 8%? É 6%? Tudo depende do momento. Então sempre entenda que pode ser que no passado estava mais barato. Ou pode ser que no passado estava mais caro. Aí você vai pensar, putz, eu paguei mais caro, eu fui burro, paguei muito caro, não devia. Não, naquela época, aquele valor podia fazer todo sentido. É que o mercado mudou hoje. Hoje a métrica é outra. Está mais barato hoje? É melhor que aquela compra lá? Ótimo, então você vai comprar mais barato. Não fique se remoendo pelo que aconteceu no passado, porque o passado é o passado era outro cenário, hoje o cenário é diferente. Então, conforme o mercado mudar, conforme as coisas mudarem, você muda também e a sua análise muda também. E isso também eu quero dizer com estratégias. Então, um fundo pode fazer muito sentido no passado, mas pode não fazer hoje. E vice-versa. Por exemplo, a agência bancária. Lá atrás, lá em 2010, era um ótimo investimento. Contrato longo, previsibilidade, um grande banco por trás, vai ser sempre corrigido pela inflação, não, independente. Então, ótima jogada, né? Ótimo investimento. Hoje, mais de 10 anos depois, o que o mercado acha do setor de agência bancária? O fundo focado 100% em agência bancária. O mercado não gosta. Mas, gostava lá atrás, por que não gosta agora? Porque as coisas mudaram e você precisa mudar junto
adaptando a sua análise. Então, não tenha um pensamento estático, não tenha um pensamento fixo. Entenda que você também precisará mudar conforme as coisas mudarem. Número 8. Fundos imobiliários não são investimentos para especulação. Acho que eu já falei aqui, talvez eu nem precise me estender muito nessa dica, mas que nem eu mencionei lá na parte da ousadia, fundo imobiliário, ele valoriza. Ele pode ter um excelente retorno, pode ter uma excelente valorização ao longo do tempo, mas demora um pouco mais e não tem o potencial de ações de explodir a valorização, passar de 1000% de valorização. Isso é o que acontece lá com as ações. Em fundo imobiliário, essa valorização extrema não acontece. E também a volatilidade lá é muito maior do que aqui. Então aqui sobe menos, mas cai menos também. Lá sobe muito mais, mas pode cair muito mais, podendo ir até a zero. Aqui para fundo imobiliário é a zero, é quase impossível. Então assim, as proporções são diferentes. Então quando você quer especular, não faz sentido você especular com algo que é pouca oscilação, não tem tanto potencial para você realmente fazer ganho. Em essência, não faz sentido você ficar fazendo trade. Se você quiser, putz, tem fundo de fundos que quer fazer, que tem um gestor profissional, deixa ele fazer isso, ou vai para ações. Ações é mais volátil, dá para você fazer isso, tem mais ferramentas. Fundo imobiliário é um ativo de longo prazo, é um ativo de renda, é um ativo gerador de renda passiva mensal. Esse é o grande brilho. Agora, aqui eu posso colocar uma observação, uma exceção. Às vezes pode acontecer pontualmente, como ter alguma arbitragem, alguma coisinha que faça sentido você especular com fundo imobiliário. Mas entenda que não é a estratégia principal, seria uma estratégia secundária. Aí nesse caso tudo bem, pode fazer sentido. Mas se você está começando agora, especialmente para quem está começando agora a investir em fundo imobiliário, não tente cair nessa de ficar fazendo trade, principalmente day trade. Vou comprar, vender, vou comprar barato, vender caro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou shortear, porque agora dá para fazer isso também. Por quê? Porque fundo imobiliário não tem as características ideais para você fazer isso. Mesmo em ações, eu também não sou muito a favor de fazer isso. Mas, enfim, não é o caminho. Então, se você está investindo, pretende investir em fundos imobiliários, pense muito mais por essa onda por essa lógica, esse caminho de construir patrimônio, construir renda, multiplicar patrimônio, acumular cota, comprar mais, comprar mais, comprar mais. Pensa mais assim, em vez de ficar nesse pensamento curto prazista. E aqui a gente vai para o número 9. Reinvista com sabedoria para potencializar os seus resultados. Então, ao mesmo tempo que é uma maravilha o fundo imobiliário te pagar todo mês uma renda, ele coloca a decisão na sua mão todo mês do que fazer com ela. Então, se você gastar tudo todo mês, você está desperdiçando esse potencial de juros compostos dos fundos imobiliários. Se você pega o dinheiro e simplesmente coloca de volta no mesmo fundo sem analisar, beleza, você está reinvestindo, isso é excelente, mas você pode não estar investindo no melhor lugar. Você pode estar comprando um fundo que está muito caro. Então, o que seria o cenário ideal? Primeiro, investir e reinvestir ao máximo possível. Tudo que você pode, mas, obviamente, se você já não está no período de usufruto. Se você está consumindo a sua renda, se já está na aposentadoria, aí beleza. Aí essa parte aqui, ela não é tão relevante para você, porque você está numa fase de consumir. Mas se você está numa fase de acumular, invista e reinvista o máximo possível. E sempre que você receber o dinheiro todo mês, para e olha a sua carteira como um todo e veja onde está mais interessante investir. Não faz no automático de pegar ali e colocar de volta, pegar e colocar de volta, sem olhar muito aonde você está colocando. Porque os fundos ficam caros, as ações ficam caras. Renda fixa pode também ficar cara. Então você precisa sempre olhar aonde é a melhor oportunidade deste mês para eu investir. Investe lá. Passou um mês, recebeu dinheiro. Aonde é a melhor oportunidade para eu investir neste mês? E ficar repetindo esse processo. Às vezes é o mesmo fundo, às vezes é fundo diferente, às vezes é em ações, às vezes é em renda fixa, às vezes vai mudar. Então você precisa reinvestir com sabedoria. Eu estou vendo que tem umas perguntas aqui, eu já respondo vocês. Só chegarmos aqui no 10º ponto, que é prefira fundos imobiliários atemporais. O que quer dizer com atemporais? Pensa no seguinte, você vai investir para daqui 10, 20, 30, 40, se você ainda for bastante novo, para daqui 50, 60 anos. Você precisa investir em fundos atemporais. Fundos que durem seus 40 anos. Se você investir em um fundo que tem uma tese tão específica, uma tese meio datada, uma tese que você imagina que daqui a alguns anos não vai investir, ou não vai existir mais, ou vai ter grandes dificuldades,
Então, talvez esse fundo não seja um fundo ideal para a sua carteira de longo prazo. Busque fundos que, a princípio, pelo menos conceitualmente, pelos nossos estudos e análises, eles tenham a capacidade de durar 40 anos, pagando bem, crescendo, evoluindo, sem grandes problemas. Por quê? Porque a gente quer sustentabilidade ao longo do tempo. A gente quer que os nossos fundos paguem renda para a gente para sempre, dentro do que for para sempre, né? Então a gente quer por prazo indeterminado. Teses que têm não tenham uma validade. Então a gente quer olhar coisas que durem. De novo, quando você for investir, olhe para o fundo e fale: esse fundo aqui, será que ele consegue realmente sobreviver ao longo de 30 anos? Será que eu compraria esse fundo e manteria na minha carteira por 30 anos? Muitos fundos você vai olhar e falar: putz, acho que não. Acho que assim, é legal agora, acho que faz sentido, mas 30 anos eu acho que não vai dar bom esse fundo. Não invista. Então, olhe fundos que tenham aí uma perspectiva de 30 anos, por exemplo. Eu estou usando 30 anos aqui como um número aleatório, é só para dar uma ideia de grandiosidade, tá? A gente está pensando em bastante tempo lá para frente. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas que vocês estão mandando. E lembrar vocês também, pessoal, que a gente está em Black Friday. Se vocês quiserem ganhar 1 ano de assinatura gratuita, o link está na descrição. A promoção é na Suno Premium, que é a nossa assinatura mais vendida. Tem tudo de fundos imobiliários lá, além de ações, renda fixa, macroeconomia, fundos e várias outras coisas. Também tem na assinatura Small Caps Internacional, as 3. Se você assinar 2 anos, você ganha o 3º gratuitamente. E tem também a Suno Black, que tem todas as carteiras recomendadas, praticamente todos os cursos, né? Tem outros que falta ali, mas tem quase todos. 15% de desconto, você assina 1 ano e ganha mais 3 meses gratuitamente. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, excelente pergunta aqui do Luiz Fernando, que vai de encontro com algumas dicas que eu mencionei aqui. Qual é a estratégia que faz mais sentido? É melhor focar em valorização ou dividendo? Ou ambos? Na minha visão, e aqui eu estou falando de fundo imobiliário, tá? Mas isso você consegue usar para outros investimentos também. Na minha opinião, o foco é nos rendimentos. Fundo imobiliário foi criado, constituído, moldado para ser um excelente investimento de renda. Então, renda, naturalmente, é o objetivo principal. Mas, investir para renda não quer dizer ignorar, excluir e nunca fazer nada pensando em valorização. Naturalmente, o patrimônio vai valorizar. Naturalmente, as cotações vão valorizar. De fundos bons, obviamente. Se isso vai acontecer, de vez em quando pode aparecer uma oportunidade de você fazer um ganho de capital, vender suas cotas com lucro, comprar outra coisa. Então, assim, o que faz sentido para mim? Investir com foco em rendimento, mas olhando também ganho de capital, valorização. Se em algum momento fizer sentido, eu posso vender, mas não é a minha estratégia principal, porque o produto fundo imobiliário ele é muito mais predominante, ele é muito mais adequado para renda. A Manu está perguntando aqui várias vezes do Egir. Eu confesso que esse Egir eu nem acompanho. Ele é um fundo que nasceu tem relativamente pouco tempo, se não me engano, tem alguma coisa a ver com energia, com algumas terras, alguma coisa assim. Mas ele é muito líquido. Eu posso até colocar aqui para pegar alguns dados para passar para vocês. Mas basicamente isso é um fundo que nasceu há pouco tempo. Ele não tem tanta informação. Ó, tem 63 cotistas. A liquidez dele ele é completamente ilíquido. 5 mil reais de liquidez média diária. Lembra do que eu falei de tamanho importa? Ele não tem nem 100 milhões de reais de patrimônio. Então, assim, é um fundo muito pequeno, muito sem informação, muito concentrado e, enfim, não tem muito o que falar e nem fazer desse fundo, tá? Realmente não sei dizer o que aconteceu, porque eu não acompanho, até porque não tem nada de informação. Esse é um tipo de fundo que não é adequado, principalmente para quem está começando, porque ele não tem informação. Ele é muito mais difícil de estudar. Já respondi. Não precisa ficar mandando mais no chat, não, pô. Deixa eu ver aqui. O João Paulo perguntou aqui se na Suno a gente recomenda o melhor investimento para todo mês. Na verdade, a gente indica o que, na nossa visão, são os melhores fundos, ou, na verdade, a melhor composição de carteira para o longo prazo. Então, a gente não está pensando todo mês. Neste mês, este fundo é o melhor. Se bem que tem uma coisa... Vou dar um parênteses aqui já sobre isso. A gente pensa, putz, essa carteira, a composição dela é uma excelente carteira para você carregar por 40 anos. Então, que nem eu estava explicando. Então, a gente recomenda uma carteira que duraria seus 40 anos a princípio.
para você sempre ficar ali construindo esse patrimônio, reinvestindo e multiplicando sua renda e seu patrimônio. Esse é o conceito. Mas, agora o parênteses que eu falei, a gente tem um ranking dentro da carteira que indica, dentre essa seleção que eu mencionei, qual que é o melhor do momento. Então, por exemplo, se eu não me engano, são 16 ativos na carteira 17. 17 ativos na carteira recomendada principal, que depois tem uma alternativa. 17 ativos. Então, esses seriam os 17 ativos para você comprar para carregar por 30, 40 anos. Mas, neste mês, a gente vai ordenar esses ativos e falar, olha, esses aqui são os melhores para você comprar nesse momento. Eu não vou falar mês, porque pode ser na semana, na outra semana a gente pode mudar, depois a gente pode mudar de novo, então varia um pouquinho. Mas é o quê? A melhor oportunidade de agora, do momento de agora. E a gente vai reordenando essa lista. Às vezes pode ser que um ativo de logística é o melhor, depois pode ser que seja um de shopping, aí depois muda, pode ser um de papel, mas é sempre dentro dessa carteira que a gente montou. Mudar ativos da carteira, isso acontece com menos frequência, porque a gente está pensando muito mais numa composição de longo prazo, para ter tudo isso que eu falei até agora nessa live, versus você ficar especulando e trocando muita coisa na carteira, que normalmente isso vai fazer você perder dinheiro e, consequentemente, perder tempo também. Inclusive, se você quiser conhecer a carteira, né? Aqui embaixo tem o link da descrição para você poder aproveitar Black Friday, que tem tempo limitado para você aproveitar esse 1 ano gratuito. Se você assinar, você vai ter 7 dias aí de garantia absoluta. Então, se por acaso você não gostar, não curtiu, não quer, você pode pedir o seu reembolso dentro desse prazo, tá? Deixa eu ver aqui. Ô, Thiago, hoje não consegui acompanhar, Marcão. Cheguei agora. Boa noite para todos. Tranquilo, vai ficar gravado, você pode assistir depois. São 10 dicas bem bacanas para você. Super tranquilo. O Renan perguntou, né? Boa noite. Além de acompanhar todas as notícias de um determinado fio, o que considera de extrema importância para ficar de olho? Por exemplo, PVP, liquidez, essas coisas. Assim, os indicadores, no geral, eles são sempre importantes. Então, você olhar o dividend yield, você olhar o VP, o PVP, a liquidez, a quantos imóveis tem, olhar a variação, oscilação, tudo isso daí, vacância, é tudo importante, você tem que acompanhar. Só que, de uma forma mais macro, uma forma mais ampla, é legal você acompanhar o desenvolvimento do fundo. Então, no relatório gerencial, normalmente, no começo, tem uns comentários do gestor, as principais mudanças ali do portfólio. Normalmente, aquilo é o que você vai acompanhar principalmente. Porque o gestor vai te falar, olha, o mercado está ruim, a gente acha que vai rolar umas vacâncias, ou o mercado está bom, a gente acha que vai eliminar vacância. Olha, entrou um inquilino, saiu um inquilino, a gente projeta uma vacância que vai rolar em algum tempo, a gente está pensando em comprar imóvel, a gente está pensando em vender imóvel, a gente está pensando em fazer isso, fazer aquilo. Essa é a parte, na minha opinião, mais importante para você acompanhar. Mas você não deve acompanhar só isso, obviamente. Você precisa acompanhar esses indicadores que eu falei também, para você fazer uma análise mais completa. Vocês estão me perguntando alguns fundos específicos, tá? Se fundo tal é bom, se é fundo ruim, se fundo tal é ruim. Aqui eu não posso falar, não posso fazer análise aqui, eu não posso te falar, olha, esse fundo é bom, esse fundo é ruim. A gente fala mais especificamente nesse sentido lá nos nossos relatórios, com uma análise, com um relatório, com embasamento. Então, se você quiser saber um pouco mais do que a gente recomenda, do que é bom, do que é ruim, dá uma olhada nos nossos relatórios de assinante, tá? O link está na descrição, você consegue fazer uma assinatura caso você não seja. Luiz perguntou se já descobriu por que o MOR diminuiu rendimentos. Ainda não, tem que esperar o próximo relatório gerencial. O Renan perguntou onde que acompanha o relatório gerencial. Tem dois principais caminhos. Você pode digitar no Google plantão B3 e vai aparecer a primeira página, é um caminho. Ou você pode entrar no Status Invest e você entra lá no fundo que você tem interesse. Lá no final da página tem lá um bloquinho de documentos que o fundo publica. Entre eles vai ter lá os relatórios. E o Renan perguntou se é anual. É mensal. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, eu vi essa pergunta aqui do Diego. Eu não vou responder a pergunta em si, porque eu mencionei que essa coisa de falar se é bom, se é ruim, se eu gosto ou não gosto, não é aqui que eu posso fazer isso, tá? Isso seria realmente coisa de relatório com análise. Mas eu só queria destacar uma coisa. O RZTR ele não é um FIAGRO. Ele é um fundo imobiliário que investe em ativos do agro. FIAGRO é um tipo diferente de investimento, tá? É um outro tipo de investimento, não é fundo imobiliário, apesar de ser similar, desculpa, não é. Então, FIAGRO é uma coisa, fundo imobiliário é outra, fundo imobiliário de agro é outra.
Então, RZTR é um fundo imobiliário, tá? Só para pontuar isso aí, porque eu sei que tem bastante gente que faz essa confusão. Eu estou tentando sempre separar. Fundo imobiliário é uma coisa, Fiagro outra coisa. Deixa eu ver aqui. A Maria Júlia perguntou: e em vez de assinar carteira, seria um curso? A assinatura, ela é uma carteira recomendada. Você vai entrar lá, você vai ter acesso a relatórios de análise. Então, a gente analisa um fundo e fala para você: olha, a gente gosta ou a gente não gosta, a gente recomenda compra, a gente não recomenda compra, ou isso que está acontecendo com o seu fundo, acompanha, isso está acontecendo, toma cuidado, isso aconteceu aqui, vende. A gente vai fazendo um acompanhamento para você, além de disponibilizar uma lista de todos os fundos que a gente já analisou, gostou e recomenda que você compre também. Isso seria, assim, bem resumido, as assinaturas. As assinaturas também tem e-book, tem curso, mini cursos lá dentro, tem outras coisas, mas o principal é relatório, carteira recomendada. E se você quiser realmente fazer um curso de fundos imobiliários, por exemplo, aprender a investir desde o zero um curso, principalmente ali com o professor Baroni, é uma outra coisa. Você também pode assinar isso daí. Então, tudo tem no site da Suno, a assinatura tem no link aqui da descrição, o curso não tem aqui na descrição, mas é só entrar no site da Suno que você acha onde você consegue fazer comprar o curso, basicamente. Ótima pergunta aqui do Renato. O ideal é comprar e vender quando valer a pena ou somente comprar, comprar e comprar? Obrigado, você é fera. Valeu, Renato. Assim, na minha opinião, a mentalidade é comprar, comprar e comprar. Essa é a mentalidade. Estou querendo sempre comprar mais cotas, aumentar meu patrimônio, aumentar minha renda, sempre comprar, comprar, comprar. Essa é a mentalidade. Mas como eu falei em uma das dicas, eu não acho prudente você ignorar a possibilidade de vender alguma coisa. Ao longo dos anos, distorções vão acontecer. Putz, eu tenho um fundo meu que é bom, valorizou muito mais do que eu acho que ele deveria valorizar. E tem um outro fundo, pode também estar na minha carteira ou fora dela, que eu acho tão bom quanto, só que está muito mais descontado. Eu posso, então, vender o meu fundo, comprar este outro fundo, né? Eu fiz uma troca de qualidade. Então, eu vendi um fundo muito bom, comprei outro muito bom. Só que eu realizei um lucro na venda. Então, se eu tinha 100 cotas de um, eu posso ir comprar 110 do outro, por exemplo. Então, eu troquei, a qualidade manteve, troquei fundo, mantive a qualidade e aumentei minha renda. Isso pode acontecer de vez em quando. Então, eu acho que você precisa também ficar de olho. Assim, às vezes pode fazer sentido vender, mas a mentalidade é compra, 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 olhando sempre os fundos que fazem sentido, porque às vezes fica caro, às vezes é melhor você não comprar. Então, compra, compra, compra. Se por acaso fizer sentido vender alguma coisa, fazer alguma troca em algum momento, pode fazer. Só não faça a mentalidade inversa, onde eu estou sempre querendo comprar na mínima, vender na máxima, comprar na mínima, vender na máxima, porque você vai acabar comprometendo a sua renda e perdendo dinheiro. Então, resumindo, mentalidade de compra, 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 mas pode fazer sentido fazer alguma venda de vez em quando. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu perguntei aqui, eu não sei se eu entendi muito bem. O João perguntou, né? A carteira da Suno só possui F11? Não sei se eu entendi essa pergunta. Se é só fundo imobiliário final 11, é isso? Só final 11? A carteira da Suno de fundos imobiliários é só final 11, porque fundo imobiliário é só final 11. Mas, se você assinar, por exemplo, a Suno Premium, que está no link aqui embaixo, que você consegue ganhar um ano gratuito, você tem a carteira de fundos imobiliários, que é só final 11. Você tem a carteira de ações também, que tem final 3, tem final 4, tem final 11. Você tem também a carteira de renda fixa, que são outros ativos. Você tem também a carteira de fundos, também outros ativos. Então, a assinatura te dá acesso a carteiras recomendadas. A carteira é de algum tipo de investimento específico. Então, a Suno Premium, que tem aqui no link da descrição, você tem acesso à carteira recomendada de FIIs, de ações, e por ações tem duas subcarteiras, que é a carteira de dividendos, carteira de valor, tem acesso à carteira de renda fixa, carteira de fundos, e são vários tipos de fundos, fundos de renda fixa, ETF, enfim, ações, tem um monte de coisa lá, e tem outros materiais também. Então, espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Fala, Luiz. Obrigado pelo elogio. Tamo junto. Muito obrigado aí pela mensagem. O objetivo aqui é sempre poder ajudar. Excelente pergunta do Ronaldo também. Ficar parado é melhor do que vender no desespero? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque se você está vendendo ou está se sentindo desesperado, é porque falta informação.
Então, se você está desesperado, não venda. Vai buscar informação. Entendo por que está caindo, entendo por que talvez você esteja desesperado, entendo por que talvez um fundo imobiliário, aquele fato relevante, te deu desespero. Busque entender o racional desse seu desespero. Não simplesmente se desespere e venda. Não faça isso. Isso é ruim, péssimo. Você pode acabar até acertando alguma vez, mas na maioria das vezes é péssimo. Então, desesperou? Calma, respira e vai buscar informação. Procura nos nossos relatórios, procura no YouTube, procura no relatório gerencial, procura no Instagram, procura onde você quiser, mas procura informação. Conseguiu informação, descobriu, isso caiu por esse motivo, aconteceu esse problema. Em teoria, você não está mais desesperado. Agora você está informado e você sabe. Agora você consegue tomar uma decisão racional, bem embasada, se devo vender mesmo ou não. Ou se eu fico parado mesmo, ou se eu até compro mais. Então, jamais venda no desespero. Se desesperou, ficou com dúvida, ficou com medo, busque informação. Pegou a informação, aí sim você pode tomar uma decisão. Ótima aqui também. Ótima dica do Thiago também. Desesperou, fecha o home broker. Inclusive, vocês sabem por que existe o Circuit Breaker? O Circuit Breaker basicamente é uma ferramenta da bolsa para quando ela cai muito, se não me engano é 10%, o primeiro Circuit Breaker, ele caiu 10% de uma vez, a bolsa trava. Por que ela trava? Porque é muita euforia ali, a galera tá muito louca, tá desesperada, tá saindo vendendo tudo, desvalorizou 10% de uma vez. A bolsa trava, todo mundo vai tomar um chá, vai tomar um café, vai ficar tranquilo. Daqui 15 minutos, 5, 10, 15 minutos, esqueci quanto tempo, a bolsa volta. Então, a bolsa tem um sistema para evitar esse desespero. Se a bolsa detecta que o mercado está desesperado, vendendo loucamente, caindo muito, ela mesma trava todo mundo. Fala, acabou, ninguém vai negociar aqui. Dá uns 10, 15 minutos, ela volta. Se o mercado continua desesperado, continua caindo muito, ela trava de novo. Calma aí, galera, vamos lá, vou te dar mais 15 minutos aqui para vocês pensarem, respira, daqui a pouco a gente volta. Voltou. Pode dar de novo mais um circuit breaker, trava tudo. Só que dessa vez ela fala, galera, seguinte, agora não, vocês já desesperaram 3 vezes hoje, a gente vai encerrar por hoje, vamos voltar só amanhã. Por que isso existe? Porque tem vezes que as pessoas se desesperam e saem vendendo sem qualquer tipo de fundamento. Então, a própria bolsa, ela criou um mecanismo para segurar essas pessoas. Então, isso aí já mostra porque também é importante você não desesperar e sair vendendo. Desesperou, respira, que nem hoje que foi o Thiago que falou, desliga o home broker e vai buscar a informação. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Ótimo aqui. João Paulo respondeu sim. Fiquei na dúvida se a carteira premium é recomendada pela Suno só para os fundos imobiliários. Tá. Ótimo. Agora então eu consigo responder. A Suno Premium, ela tem carteira. Vamos lá. Assinatura Suno Premium tem carteira de fundos imobiliários, carteira de ações, carteira de fundos, carteira de renda fixa, relatório de macroeconomia, ferramenta para você saber como distribuir tudo e mais outras coisas, tá? Lembrando, né? Premium é uma assinatura, é um compilado, não, desculpa, compilado não, um acesso amplo a várias carteiras. A Premium em si não é uma carteira, ela é um acesso a várias carteiras. Se você quiser, por exemplo, só a carteira de fundos imobiliários, tem uma assinatura que é só fundos imobiliários, mas aí é só isso também que você vai ter. A Premium vem muito mais coisa e com a promoção da Black Friday que está aqui na descrição, o preço tem pouca diferença uma da outra, pelo menos em termos do que você vai receber, fica muito mais barato a Suno Premium. Então, até aproveitando a deixa, lembrar vocês aqui que se você fizer a sua assinatura na Black Friday, você assina 2 anos e o terceiro ano é totalmente de graça. Você pode parcelar o valor desses 3 anos em 12 vezes e daí você tem acesso a fundos imobiliários, ações e várias outras coisas que eu mencionei já aqui na live. Tem também Small Caps, que tem mais acessos, internacional, mais acessos, e a Black tem todos os acessos, todas as carteiras recomendadas. Ela é a nossa maior assinatura, mais completa, só que a promoção dela é um pouquinho diferente, é 15% de desconto e você ganha, assinando 12 meses, você ganha 3 meses de graça, então é um pouquinho diferente ali. Mas é isso aí, tá? O link tudo na descrição e no chat também. Danilo, um abraço, cara, obrigado, não te seguia, ganhou mais um seguidor, valeu Danilo Marcos, tamo junto, mais um Marcos aqui para nosso grande império de Marcos aí, não sei se vocês sabem, mas meu nome é Marcos, obviamente, o professor Baroni, o nome dele é Marcos também. E a gente tem uma outra pessoa que trabalha com a gente, não aparece em live, mas faz vários conteúdos para a gente,
vários gráficos, várias informações que vocês pegam em relatório. Essa pessoa está ajudando também. Qual que é o nome dela? Marcos também. Então, assim, nosso império de Marcos está crescendo. Deixa eu ver aqui, mas é isso aí. Bom, pessoal, 55 minutos de live. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado pelas perguntas, pelo carinho, pelos elogios, pelos seguidores novos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like se você curtiu a live. Estou aqui toda segunda-feira, 6 horas da tarde, porque eu não vou falar 6 horas da noite. Eu não consigo aceitar. Porque a noite é agora. Tá preto lá fora, tá tudo escuro lá fora. Agora é noite. Aquela hora lá tava solzão, então era tarde. 6 horas da tarde, toda segunda-feira, aqui no canal da Suno. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. Boa semana, bom feriado também para vocês amanhã. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço, pessoal. Até depois.